É agora que tu ora por mim? Amém. Opa, a gente tem cenário hoje, gente. Só podia ter vindo a Ruth, né? Então, vamos todos nós estendermos as mãos para a vida da Ruth. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que a Ruth está vindo aqui de pregar a Tua palavra, Senhor. Que ela seja Teu instrumento por completo com aquilo que Tu tem para passar para nós, Pai. Que a gente esteja com o coração aberto para receber essa palavra, Senhor. Então, venha usar tudo, Pai, tudo para cooperar para os bens daquele que Te amam, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma vez que ela está aqui hoje, Senhor. E que ela nunca pare, Pai, que cada vez ela siga mais o Teu reino, Senhor. Amém. Amém. Calma, meu cenário não está completo. Muito obrigada. Eu tenho uma assistente de palco maravilhosa. Adora. Perfeito. Muito obrigada. Está contratada pela Harmony. Gente, bom dia. E eu quero dizer que eu amo ser família com vocês. Amo demais essa família Lagoinha. E vamos começar. Final de ano, todo mundo está o quê? Fazendo reflexão sobre o que foi 2022, o que é que quer para 2023. E fazendo a reflexão, esse ano eu resolvi fazer algo novo. Eu resolvi me dedicar às plantinhas, tá? Essa aqui quem me deu foi minha amiga Ju. Resistiu, Ju, fortemente. Eu achei que não ia. Foi a primeira planta que eu tive e está viva até agora. Sobreviveu. Essa eu sequestrei. Essa daqui é bem interessante. Eu tentei plantar cebolinha e eu comi ela toda já, tá? Mas eu trouxe assim para dizer que ela frutificou e eu já comi ela. E aqui, como vocês podem ver, é bem alto, é a minha laranjeira. Aqui, tá todo mundo vendo, né? Que eu ganhei uma semente de laranja que eu não plantei, mas a minha laranjeira tá linda, não tá? Olha essas laranjas. Não, gente. Lindas. Não estão? Amei. Por isso que tá pesada aqui. É a laranjeira. Ai, minha laranjeira. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Sobre plantar e colher, sobre... É isso mesmo, galera. Sementes e frutos. E... como vocês viram com a minha laranjeira, se eu tive uma semente de laranja e eu nunca plantei ela, quando é que ela vai crescer e se tornar aquela laranjeira maravilhosa que eu imaginei? Na realidade, nem terra eu comprei. Eu não me movi para que isso acontecesse. E eu quero ler com vocês agora Provérbios 12, 11. O pessoal vai botar, olhando. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Algumas outras versões vai dizer, quem não planta, quem não semeia, não tem juízo. Que é exatamente isso que eu falei. Não adianta eu querer ter uma colheita maravilhosa, porque se eu não semear, eu nunca vou colher. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não vou fazer uma palestra de coach, não. O estilo de coach, vocês sabem que não é o meu, é do nosso pastor. Eu quero ir com vocês numa linha um pouquinho diferente. Se a gente decide plantar qualquer coisa na vida, seja ela vida física ou vida espiritual, a primeira coisa que eu quero que a gente tenha em mente é sobre a semente. Eu não trouxe nenhuma, porque já tinha muita planta para trazer, eu ia terminar derrubando as sementes. Mas pensa qualquer sementinha, como se estivesse aqui na minha mão. Ou até mesmo a semente da laranja. Para eu ter uma laranjeira, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso de uma semente. E outra, por quê? Porque todo o potencial da laranjeira está numa semente. Mas isso também implica em outra coisa. Eu não posso plantar uma sementinha de laranja e esperar colher batata. Correto? Quem planta laranja, colhe
Quem planta batata, colhe. Se eu planto nada, eu colho? Nada. Se eu planto nada, eu colho? Nada. Que bom, gente. Eu já posso ir embora, o pessoal já entendeu. Eu quero ir com vocês em Gálatas 6, de 7 a 8. E a gente está começando a sair da introdução. E vocês já estão entendendo para onde eu estou indo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. E agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na parte da semeadura. A semente que nunca foi plantada, ela nunca vai germinar. E todo o potencial que eu tinha de uma laranjeira, presta atenção, que às vezes a gente ignora muito o poder de uma semente. Por sinal, quando a gente come os frutos, a gente quer se livrar das sementes. Mas todo o potencial de uma árvore estava numa semente. E no momento que você deixa de plantar aquela semente, você está deixando de ter uma árvore inteira. Pensa comigo. Agora começa a pensar nas sementinhas que vocês têm na vida de vocês. Nos momentos que vocês deixam de semear algumas atitudes. No momento que vocês deixam de semear coisas na vida de vocês. Quem semeia o bem, colhe. Ok. No momento que você deixa, você não está deixando de receber uma semente. Você está deixando de receber uma plantação inteira. O crescimento de uma semente inteira. Não despreza o poderzinho daquela sementinha, tá? E eu quero compartilhar com vocês uma história que eu acho que vai ajudar muito a entender. Quando eu trabalhava no Brasil ainda, toda sexta-feira o pessoal do meu departamento se reunia para fazer um café da manhã antes de começar o expediente. A gente chamava de cafezão, o cafezão. E aí, a gente, primeiro, todo mundo levava um pão, levava um peito de peru defumado e cream cheese, que era a preferência do povo. Uns sucos, o suco de pêssego da Del Valle, o pessoal era bem específico. E a gente tomava o cafezão. Só que aí começaram a ter uns problemas. Nesse dia não tinha o peito de peru defumado. Aí chegava um presunto lá que ninguém gostava, ou chegava outro suco. Então a gente decidiu, vamos agora encomendar tudo na delicatessen, coxinha, pão de queijo, papapá, entrega aqui na porta do trabalho e todo mundo rateia. Todo mundo está feliz? Tá. Todo mundo quer coxinha toda sexta-feira. Lindo, maravilhoso. Só que começou a acontecer. Quando a encomenda chegava, a gente botava tudo na mesa, as pessoas chegavam em horários diferentes, e a gente esperava todo mundo chegar para todo mundo comer o cafezão junto. Me aparece um ser de outro departamento. Quando via a comida lá toda na mesa, o cara não era nem do nosso departamento, gente. Eu fico indignada, eu fico. Chegava... coxinha. Pegava o prato. Primeira pessoa a chegar, abria as coisas, enchia o prato e ia embora. Aí a gente olhava assim, tipo, oi, bom dia, né? Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, tem uma coxinha aqui, posso pegar? Não, nada. Ele chegava, abria as embalagens, enchia o prato dele e ia embora. E eu ficava indignada. Eu falei, isso está errado. Isso está errado. Eu tinha outra colega também. Não, a gente ficava indignada. Aí a gente falou assim, a gente vai falar com ele, vai, você falou, eu falo. Aí ela quis falar, eu falei, pronto, agora ela vai. Aí quando chegou quinta-feira, amanhã você vai falar com ele. Não, amanhã eu falo com ele. E a gente ficou ali na expectativa, né? Quando ele chegou, pegou a coxinha, aí ela chegou perto dele. Bom dia. Ele, bom dia. Tá bom aí? Então, tá muito bom, essa coxinha é muito boa, eu gosto muito. Não, a gente sabe que você gosta. Mas deixa eu te falar uma coisa, essas coxinhas não apareceram aqui por geração espontânea. Eu não esperava que esse fosse o discurso dela, mas ela falou, não vai aparecer aqui por geração espontânea. Eu me controlei para não dar risada, né, para o cara não saber que ele estava sendo assistido. Aí ele, como assim? Não, a gente paga para essas coxinhas chegarem aqui. A gente não chega aqui sexta-feira, ela, tá aqui. A gente paga. E aí ele falou assim, quanto é? R$15 por semana. R$15? R$15 por semana. Aí ele falou, então tá bom, você passa no meu escritório ali, na minha desk, e pega... Ela foi na outra sexta, ele pagou, é 15 mesmo, é? A gente, é 15. Aí ele pagou. Segunda semana, ele falou, olha, eu nem como tanto assim, eu vou dar só 10, tá bom?
Aí deu os 10. Terceira semana, ele já não apareceu e ele já não comeu. Yes, a gente já estava satisfeito em ele não aparecer e ele não comeu. Só que tem a palavra-chave que eu quero usar com vocês aqui é geração espontânea. E, querendo ou não, por mais simples que você tenha entendido desse exemplo, é isso que a gente faz com a nossa vida. A gente tem sonhos maravilhosos, a gente tem ambições maravilhosas. Mas sabe o que é que a gente acha que vai acontecer? Que a gente vai acordar amanhã, ou vai acordar daqui a 3 anos, e tudo isso aconteceu. Eu quero ser um homem de Deus tremendo, uma mulher de Deus usada, eu quero poder colocar a mão. Eu tenho uma promessa de Deus, que eu vou colocar a mão em enfermos, e enfermos vão ser curados. Eu tenho promessa de Deus, que eu vou falar para milhares. Eu tenho promessa de Deus, que eu vou ter uma vida de oração, assim que eu chego, o demônio sai correndo. Mas deixa eu te falar, a sua vida de ministerial de 5 anos atrás é a colheita da semente que você planta no seu quarto hoje. Você não vai ter uma colheita de ser um homem maravilhoso, uma mulher de Deus tremendo, usada em Deus maravilhosamente, se você não estiver plantando isso aqui hoje. Você não vai acordar daqui a 5 anos com esse poder. Você não vai acordar e ter um sonho e Gabriel vai te ungir e diz, vai! E você, uau, senti, agora eu... É uma colheita. É a laranjeira. Se a gente está fazendo assim, a gente está fazendo com a minha pessoa de Provérbios, correndo atrás de fantasia, esperando que a laranjeira apareça, sem ela nunca ter sido plantada. Sem ela nunca ter sido plantada. E a Bíblia fala, é fantasia, é loucura. Tá bom aqui? Agora eu já posso começar a pegar pesado com vocês? Vamos apertar os cintos? Vamos lá. E eu vou falar agora de outras sementes específicas. E essas sementes são chamadas as promessas de Deus para você. Talvez você tenha palavras proféticas que foram lançadas por sua vida há muito tempo. Muito tempo atrás. Foram sementes lançadas. Talvez você não tenha nenhuma palavra específica de Deus. Pois cheguei e não tenho nada. Deus nunca disse nada. Se Deus nunca te disse nada, está aqui. Procura. Porque existem promessas lançadas para a sua vida e todas elas são sementes. Agora eu te pergunto, uma semente vai frutificar sem ser plantada? Não ouvi, tem gente que já dormiu. Uma semente vai frutificar sem ter sido plantada? Não. Se você recebeu a semente e você não está comendo do fruto, isso deveria dizer alguma coisa para você. Se você tem promessas e você não está desfrutando, isso deveria dizer alguma coisa para você. Vamos ler agora Isaías 55, de 9 a 11. De 9 a 11. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejam e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Gente, esse versículo é muito rico. Mas temos algumas coisas aqui. Primeiro, às vezes a gente se questiona, vale a pena gastar tempo nessa semente ou não? Vale a pena fazer isso ou não? E a palavra de Deus já fala, os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Então, na dúvida, escolhe o pensamento dele. Na dúvida, vamos por ele, porque os deles são melhores que os nossos. Ainda que você não sabe quão grande, me disseram que essa planta aqui ela pode ser enorme.
Vamos plantar, vamos ver o que o Criador da semente determinou para ela. Vamos investir nessa semente, porque os pensamentos dele são maiores que o nosso. A segunda coisa desse texto é: ele dá semente ao que semeia. Deus nunca te deu uma semente com a expectativa que você pegue essa semente, coloque na sua mão ou guarde no seu bolso e esqueça. A semente é dada para ser semeada. E o que acontece com a semente se você simplesmente guarda? Gente, ela seca. Ela morre. Aquela mesma semente que tem um potencial de ser plantada e se tornar uma grande planta, uma grande árvore, uma árvore frutífera, ela pode ser simplesmente lixo. Ela pode ser simplesmente lixo. E aí eu te pergunto, Deus lançou promessas, você fez o quê? Você guardou ela numa caixinha e está esperando que do nada elas aconteçam sobre sua vida? Ou até mesmo coisas que você declarou sobre você. Eu vou ser um empresário de sucesso. E aí, de repente, você guardou isso numa caixinha. Ou sonhos que você teve, coisas que você teve. Se você simplesmente colocou no bolso ou ficou retendo na sua mão, desculpa, virou lixo. Ah, mas é uma promessa. A promessa não vai se cumprir até que você plante. Ela é apenas uma semente. Mas aqui, nesse mesmo texto, fala o seguinte: que a palavra do Senhor não volta vazia, que ela prospera naquilo que ela foi enviada. Mas antes de falar que ela prospera naquilo que foi enviada, fale que a semente foi dada para ser semeada. Então, eu quero começar a trazer vocês. Comecem a trazer, enquanto eu estou falando, comecem a trazer à memória todas as palavras que um dia foram lançadas sobre você, promessas de Deus. E comece a pensar onde é que elas estão guardadas agora. Talvez vocês nem lembrem. Talvez vocês não lembrem. Deixa eu fazer uma oração aqui agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor não fez nenhum de nós sem propósito. Nós fomos criados para um propósito específico teu. E eu quero pedir que palavras lançadas sobre cada um deles, profecias de mãe, de pai, palavras que o Senhor um dia do trono liberou sobre a vida de cada um deles, que o Senhor comece a trazer a memória, que o Senhor comece a ativar. Traz a memória agora, palavras que um dia foram esquecidas, palavras de chamado, palavras de profissão, qualquer. Palavras até sobre identidade que um dia foram lançadas sobre ele, que vieram do teu trono para a vida deles. Eu peço que o Senhor comece a trazer a memória agora, em nome de Jesus. E eu creio que vocês agora vão lembrar de muitas promessas que estavam lá, que vocês guardaram tão bem guardadinhas e que vocês nem lembravam mais que elas existiam. Então, eu vou pegar aqui como analogia esse exemplo que eu falei do cafezão, tá? Então, um exemplo já deu para a gente uma lição. A comida, a colheita, ela não vai aparecer por geração espontânea. Tá? Primeiro ponto que eu quero que vocês guardem. A segunda, essa colheita vai ter que ter um preço. Se você quer desfrutar da colheita, essa colheita vai ter um preço. E eu quero ler com vocês agora João 12, 24. Vocês estão com os cintos apertados, então? Continua. Que agora a gente vai começar a acelerar. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele irá continuar só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. A colheita tem um preço de morte. Essa morte pode significar um esforço, um sacrifício. Ou pode significar morte mesmo. Como assim esforço, sacrifício?
Gente, até no físico aqui. Eu vou precisar comprar terra, eu vou precisar comprar semente, eu vou precisar me exercitar para que essa semente frutifique. Se a sua promessa é algo... Vamos pegar um exemplo simples. Deus prometeu para você que você iria pregar em várias nações, que você, o chamado é para as nações. Beleza, você está aqui na Austrália, você não aprendeu a falar inglês ainda. Mas se você quiser aprender a falar inglês direito, você vai ter que se exercitar. Isso vai exigir, talvez, você passar menos tempo ouvindo podcasts em português, assistindo filmes em português e gastando mais tempo ouvindo em inglês. Estudar uma gramática. Gramática é importante. Vindo para o curso aqui do We Speak. Vai exigir de você algum esforço. E outra coisa que eu falei, talvez a morte signifique morte. Por quê? Porque muitas vezes você não está vivendo esse momento de plantação e de colheita por coisas que você precisa deixar morrer em você. Às vezes Deus quer que você fale uma palavra para alguém, mas você tem uma timidez. Timidez é pecado? Não. Mas está impedindo que você floresça naquilo que Deus te chamou para fazer. E talvez isso precise morrer em você. Talvez seja acusação. Você teve um passado tão louco, tão louco, tão louco, que às vezes você não tem coragem de abrir a boca para uma pessoa e dizer Jesus te ama, porque você acha que a pessoa vai olhar para você e dizer assim, quem é você para me falar isso? Talvez essa acusação, essa vergonha, seja algo que precise morrer em você. Talvez a insegurança no sentido, como é que eu tenho só 6 meses que eu conheço Jesus, nunca ouvi falar de Jesus na vida, como é que eu vou abrir a boca para falar de alguém? Em 6 meses, o que foi que Jesus fez em você? Fala disso. Fala disso. Talvez você não tenha uma teologia, nunca tenha feito um curso, nunca tenha feito nem o início, mas Deus fez algo em você. Fala disso. Fala disso. Então, coisas às vezes vão precisar morrer em nós, para aquilo que Deus quer fazer, para o florescimento que Deus quer fazer, aconteça. Então, primeira coisa, o fruto não vem por geração espontânea. E a segunda, ele vai exigir um sacrifício. A terceira coisa, a gente vai ver agora em Gálatas 6:9. A gente já leu de 6 a 7. 7 a 8. A gente vai ler agora de 6 a 9. 6 a 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então vamos começar a pensar aqui. Não basta plantar, não basta se sacrificar, a gente tem que perseverar. Ou vocês estão achando que minha laranjeira, se eu plantar hoje, amanhã eu vou estar chupando laranja? Não. Mas se eu não tiver paciência para esperar crescer e perseverança, a perseverança não significa só ficar lá sentado e olhando. Vai, plantinha, não. Se toda semana eu não vier aqui botar água, eu vou contar. Ela está aqui, eu não sei. Eu tenho uma amiga que ganhou uma planta de outra amiga. Eu cheguei na casa dela para ver a planta. Minha planta estava... Eu falei, qual foi a última vez que você botou água aqui nessa plantinha? Não, eu já estava esperando ela ficar mais marrom para já jogar fora, que não tem... Não, amor, ela só precisa de água, ela está viva, ela só precisa de água. Então, a perseverança vai exigir de nós um trabalho contínuo. Se eu não colocar um adubozinho, daqui a 5 anos que eu chegar, minha laranjeira vai estar morta.
eu não vou colher nada. Não é só a questão de perseverar no sentido, não, eu vou desistir. Não, essa perseverança vai exigir de você um trabalho contínuo. E foi o que aconteceu também, voltando para a história do meu chefe. Falei agora que era chefe, né? Mas ele não sabe que eu estou falando dele. O chefe de outro departamento, by the way. Se ele continuasse pagando toda semana, ele estaria comendo toda semana. Mas o que foi que ele entendeu? Que era um preço muito alto a ser pago. E ele desistiu. E às vezes a gente faz isso também. Quando a gente, às vezes, até entende que tem um preço a ser pago, mas às vezes a gente acha que é tão alto que a gente desiste. Gente, bora parar, vamos ser honestos. E eu estou falando para mim também. Quantas coisas a gente começa e não termina porque o preço é alto demais? Não é que não vale a pena, tipo, que não seja algo bom. É porque a gente sabe que o preço é alto a ser pago. E deixa eu falar para vocês, ainda que Deus seja maravilhoso, que Deus seja bondoso, que Deus seja um pai incrível, Ele também não está criando filho mimado, não. E se você não for lá arregaçar as manguinhas, filho, você não vai desfrutar. Ele tem tanto, tanto, tanto para dar. Mas Ele espera que você faça algo com a semente que Ele já colocou nas suas mãos. O futuro que você não vive está nas sementes que você não plantou. Deixa eu repetir de novo. O futuro que você não vive, ou melhor, vamos mais profundo, o presente que você não vive hoje está nas sementes que você não plantou. Tanta coisa, vocês e eu também. Gente, essa palavra eu estou falando. Essa palavra Deus tem me ministrado muito. O que eu não estou vivendo hoje faz parte das sementes que eu deixei de plantar. E Deus tem me despertado muito no sentido, filha, daqui a 5 anos, o que você está querendo viver em mim? Você quer aquela vida de oração fantástica? Você quer ser aquela mulher super ungida? Amém. Mas cadê o tempo que você está semeando hoje? Porque ele vai ser colheita. Ele vai ser colheita. Eu quero dar um exemplo da minha vida. Eu não sei se é bem um testemunho ou um testemunho, mas eu vou compartilhar. Quando eu tinha 14 anos, eu senti um desejo ardente de fazer teologia. Eu falei, eu vou viver para a obra, eu vou viver para Deus, eu vou largar tudo e eu vou fazer teologia. E aí, na época, meus pais foram meio, não, filha, tipo, pastor tem que viver de oferta, se a igreja está mal, o pastor está mal, então vai arrumar um emprego. E aí eu vim, fiz engenharia, me formei em engenharia, amo engenharia, e esqueci. Mas eu tinha palavras sobre minha vida, sobre o que Deus me chamou. Que Deus tinha me chamado para isso aqui. E eu tinha. E depois de muito, muito, muito tempo, 2018, mais recente, Deus falou comigo tão forte, falou assim, filha, é isso. Tipo, não foge. Já tinha mais de 10 anos trabalhando como engenheira. É isso que eu tenho para você. E eu vim fazer teologia aqui na Austrália. E me formei ano passado. Vocês vão fazer agora a conta da minha idade, mas eu não tenho problema. Eu tenho 37 anos, muito bem resolvida. Obrigada. E isso aconteceu 22 anos depois. 22 anos depois. Porque eu falo que, ao mesmo tempo, é um testemunho e é um testemunho. Eu não fiz por muitos anos nada com a minha semente. Nada.
Eu gastei 10 anos como engenheira, querendo ser engenheira. E graças a Deus, pela graça dele, que ele foi insistente. Assim, pega essa semente que eu te dei, planta. No momento que eu plantei, em 4 anos eu tive a colheita. Presta atenção. No momento que eu plantei, em 4 anos eu tive minha colheita. Mas minha semente ficou guardada por mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E agora eu quero que vocês comecem a abrir a mão de vocês, procurar no bolso, procurar o que vocês fizeram com a semente. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Isso não tem dúvida. Ele é fiel. Agora nós precisamos começar a lançar aquelas sementes que já nos foram confiadas. Porque se a gente plantar, Ele traz a colheita. Se a gente plantar. E enquanto sua sementinha estiver lá, a esperança. Eu quero passar com vocês um vídeo rapidinho e a gente vai continuar aqui. Agora que a gente falou das sementes, eu quero falar um pouco sobre outro grupo. O grupo que já tem plena convicção que plantou sementes. Essas sementes foram plantadas e de repente você não viu mais elas crescerem. Eu sei que eu já entreguei muita coisa que Deus tinha me mandado entregar. Eu já comecei a ver, crescendo verdinho, eu já comecei a ver alguma raiz, mas por algum motivo parou. E quando isso acontece, a gente tem alguns motivos. Eu não sou especialista em plantas, como vocês podem ver. Tem planta que eu como antes de esperar crescer. Eu não sou especialista. Mas a gente tem alguns motivos para isso.
Uma a gente vê, talvez possa ser o invader, né? Intruso que vem e come. Mas enquanto tiver raiz ali, enquanto tiver raiz tem jeito. A gente tira o que foi danificado. Aquele que dá o crescimento. Enquanto houver raiz, ele pode consertar. Ele pode trazer vida. Uma coisa séria pode acontecer, que é muito fácil. Eu já dei o exemplo da minha amiga. A terra pode estar seca. A terra pode estar seca. E como vocês viram no vídeo, a semente ela precisa de água. E muitas vezes a gente começou tão bem, a gente começou adubando e crescendo e com aquele fogo e com aquela coisa. E de repente, está crescendo, ela cresce sozinha, eu não preciso fazer mais nada. E a gente esquece que aquilo que Deus nos entregou precisa ser regado. Regado, regado, regado. Eu não sei se você começou a ver as promessas acontecerem, parou e você fala, Deus, o que está precisando? Eu falei, filha, água. Só não para de regar. Talvez sua raiz ela possa estar sem crescimento, porque essa plantinha que a Ju me deu, ela foi bem interessante. Ela veio naquele vasinho, vocês conhecem aquele vasinho plástico de dentro, né? E ela veio em outro pote, no vasinho. E ela estava bem verdinha, bem bonita. Ela hoje não está tão bonita assim, não. Mas bem verdinha. E começou a ficar murchinha. Eu falei, eu estou molhando essa criatura. O que é que está acontecendo? E aí eu tive a curiosidade de levantar o pote. Tinha um monte de raiz para fora do pote. Um monte de raiz. E essa raiz estava fora. Ela não estava recebendo água. Não estava recebendo nada. E o que eu precisei fazer? Eu precisei comprar um pote maior. Eu precisei de mais terra. E eu precisei mudar ela de pote. Talvez para o crescimento que Deus tem para você, para a sua promessa, exija você mudar de ambientes. Talvez o ambiente que você esteja não caiba mais, Deus quer te dar profundidade. E ali não dá, tá raso. Talvez simplesmente você esteja ali tão comprimido, você não tem espaço para crescer. E Deus, para te dar o crescimento, vai precisar que você mude de ambientes. Que ambientes você está tendo espaço para Deus te dar profundidade? Aquele vídeo que a gente viu ali, talvez naquele espaço ali, mesmo se não houvesse o bichinho para comer as plantas, não ia chegar a dar o fruto, não ia dar chegar. Por quê? Porque num vaso ali comprimido não ia ter espaço suficiente para que as raízes crescessem. Então, se você começou a ver ali, germinar, e eu não sei se vocês observaram, à medida, primeiro cresce a raiz, né? E depois vai crescendo a plantinha, o verdinho. Mas enquanto o verdinho cresce, a raiz continuava crescendo. A raiz continuava ganhando profundidade. Então, Deus vai precisar que você tenha raiz, sim. Mas o processo não para. Observa quantas vezes eu já falei que o processo não para, que você precisa ter consistência, que você precisa continuar regando. E outra coisa que pode acontecer é exatamente isso. Sua raiz. Às vezes você foi com tanta fome. Eu vou fazer. Mas você não buscou essa profundidade. E eu não lembro quem lembra das aulas de biologia. Mas qual é a função da raiz? Sustento, mais o quê? Nutrição. Nutrição.
quanto mais profundas são suas raízes, mais nutrientes você ganha. Mais nutrientes você ganha. E às vezes você não entende. Deus, eu comecei, eu queria estar fazendo, eu queria estar acontecendo, eu queria estar vivendo todas essas promessas. Fala, filho, você não tem nem raiz para absorver aquilo que eu tenho para te dar. Você não tem nem raiz para absorver o crescimento que eu tenho para você. E muitos desses nutrientes são a seiva, né? Os nutrientes estão na seiva. E, gente, eu quero ler com você um último texto que está em João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito, muito, muito fruto. Não temos outra alternativa. Seja semente sem plantar. Seja semente plantada. A gente necessita de fonte de água. A gente necessita de fonte de água. Se você hoje pegar a sementinha da laranja, encher aqui de terra e nunca regar, ela nunca vai germinar. E se você plantar e nunca botar água, ela vai morrer. Então hoje a gente tem várias coisas aqui. Eu não sei, eu espero que de alguma forma você tenha se encaixado em alguma dessas partes. Ou talvez você tenha várias sementes que estão guardadas no bolso, na mão, na gaveta, e você nunca plantou. Eu espero que hoje seja uma manhã de decisão. E você diga assim: Deus, eu quero viver. Eu acredito que os seus planos são melhores que os meus e eu quero viver. E eu quero plantar. E eu vou plantar. E vem, Senhor, rega minhas sementes. Ou talvez você esteja parado, você já plantou e você diz: não sei porque não está crescendo. Talvez hoje seja dia de você decidir mudar de pote. Mudar de ambientes e ir para ambientes que vão permitir você crescer. Ou talvez seja dia de você dizer assim: Deus, eu sei, minha terra está seca, tão seca, talvez já esteja rachando. Será que o Senhor ainda pode fazer nascer uma semente de uma terra tão seca? E eu te digo, Ele pode. Ele pode. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar agora. Ou se quiser, fique como você tiver mais à vontade. Se quiser ajoelhar, se quiser, não sei. O presente que você vive hoje são as sementes que você plantou. E o seu futuro amanhã são as sementes que você planta hoje. O que você quer viver em Deus? O que você quer viver em Deus?
Espírito Santo. Nós clamamos por ativação. Nós clamamos por tuas águas. 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 Ainda tem aqueles que vão precisar morrer para que essa semente germine. Você precisa plantar, você precisa morrer, você precisa mudar de ambientes, você precisa de água. O que você precisa? Mas faz algo com essa semente que Ele te deu. Senhor, não nos deixa passar o tempo. Não nos deixa mais perder tempo com sementes retidas, com plantas que não crescem. Não nos deixa passar tempo infrutíferos. Deus não nos deixa passar tempo infrutífero. Faz crescer, faz florescer. Nós somos teus. Nós somos teus. E os nossos frutos são para ti. São para ti. No seu lugar nessa manhã.
Vamos mais forte. Que Ele apareça, eu me confronta com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Transborda essa casa, Senhor. Rega essa semente, Senhor. Rega essas árvores, ó Pai. Oh, Pai, essa terra seca, ó Pai, essa terra infrutífera, Pai. Vem, Senhor, sobre esse lugar. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos não só um toque, Pai, mas uma transformação Sua, Pai. Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa manhã. Renova as nossas forças, Pai. Nos ajuda, Pai, a permanecer e a florescer, Senhor. Santo, 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 Pai. Santo, Santo. Eu me constranjar com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, Santo, 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 Santo é o Senhor. Eu tenho certeza que você recebeu algo do Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que você se identificou em algum desses estágios. Talvez semente no bolso ainda, talvez semente em solo, mas sem água. Talvez a sua semente começou a florescer um pouquinho e parou. Talvez você já é uma árvore grande, mas na hora que você vai lá não tem fruto. E aí o Senhor, você lembra daquela figueira sem fruto, né? O que o Senhor fez com ela. Ei, cadê seus frutos? Não, mas minha árvore é grande e frondosa, mas onde estão os seus frutos? Uma árvore saudável, ela frutifica. Sabe, todos nós, pode ser que a maioria aqui esteja no mesmo barco. Pode ser que tenha muita, não, mas minha semente já está grande. Pode ser que está crescendo, ou está em algum estágio. Mas talvez não tem fruto, não deu fruto ainda. O que é que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus está passando aqui nesse lugar. Ele está te mostrando, ei, que estágio você está agora. Ele é o único capaz de convencer o homem pecado, justiça e juízo. O único capaz de mostrar, ei, você não está bom. Você não está bom. Não é esse jeito que eu te quero ainda. Ei, você precisa se quebrar, você precisa morrer. Você precisa de mais. Demais, essa fonte que não cessa. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente nessa manhã, mas eu quero que ao seu lugar a sua mente esteja 100% consciente, um culto racional ao Senhor, 100% consciente.
E o Espírito Santo ministra no seu coração agora. O Espírito Santo transborda em você agora. Porque ao sair daqui essa manhã, você não vai estar mais seco, você não está mais vivendo um deserto, você estará vivendo os mananciais de Deus. Você estará vivendo, você vai ver a sua semente começar a florescer. O que era seco começa a ter vida, começa a ficar verde de novo, começa a dar frutos e a casa enche, e as coisas do Senhor começam a acontecer. Senhor, obrigado, Pai. Senhor, obrigado pelas suas promessas, obrigado pela vida de cada um, ó Pai. Obrigado pelas suas promessas que foram derramadas sobre nós. Senhor, obrigado pela sua presença que é real, Senhor. Permanece um pouco mais. O Senhor está fazendo algo aqui agora. Santo é o Senhor, Pai. Santo, santo é o Senhor, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Shiranamasuka nalababash. Iramanabashuri. É tempo de multiplicação de semente. Cada um de nós aqui essa manhã carregamos uma só semente, uma só semente, uma só.
e essa semente ela for cuidada e germinada de uma forma saudável pelo Senhor, ela virará uma árvore frondosa, a qual gerará muitos frutos, e cada fruto desse gerará uma outra semente, e aí essas outras sementes, elas cairão em um solo bom também, e florescerão, e darão uma árvore frondosa, e darão muitos frutos, e aí esses frutos também gerarão outras sementes, e essas sementes gerarão uma árvore também frondosa. Assim será a nossa descendência, assim serão nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, assim será o povo de Deus invadindo toda a terra, assim será a glória do Senhor enchendo todos os ambientes. Mas para isso acontecer, necessitará de árvores saudáveis, gerando frutos, e esses frutos florescendo e multiplicando. Senhor, que essa igreja, Pai, eu profetizo agora, Pai, uma igreja saudável perante os olhos do Senhor. Pai, nós não queremos uma igreja saudável perante olhos humanos, comparando com olhos do mundo, não. A sua lente é santa, Pai. Ei, Pai, que a sua lente esteja sobre nós, ó Pai, que a sua santidade esteja sobre nós, que a sua misericórdia esteja sobre nós, Senhor. Pai, que assim, ao pisarmos lá fora, Pai, o diabo trema. Pai, que ao pisarmos lá fora, a galera fala assim: meu Deus, o que é isso? Isso não é da terra, não é mesmo. Isso aqui é eterno. O nosso Pai é o Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores, Emanuel, o Todo-Poderoso, Rei, Príncipe de guerra. Esse é o nosso Deus. Ele nunca perdeu, Ele não vai começar agora. E Ele está potencializando a sua igreja, Ele está capacitando os santos dEle, para que faça essa boa obra acontecer. Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ser capacitados por Senhor, Pai, que as nossas árvores venham crescer e germinar, e o Senhor, Pai, a sua glória venha florescer em nós, todos os dias, Jesus, todos os dias. Senhor, guarda nosso coração e nossas mentes, Senhor, para que nós possamos permanecer no Senhor, firmes, ó Pai, inabaláveis, ó Pai, com raízes profundas. Senhor, nós te amamos e glorificamos o Teu nome. Pai, sabemos que grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda vai fazer em nós. Senhor, nós te amamos. Guarda Teu povo, ó Pai. Despede cada um na paz do Senhor, ó Pai, e que nós possamos permanecer no Senhor todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos, até que Ele venha. Nós te amamos, Jesus, e nós glorificamos o Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus.